você não odeia a Globo bastante. Isso aí é uma frase que a gente vê direto nas redes sociais. Só que eu acho que já não é mais uma questão de odiar a Globo. Eu já sinto pena dessas pessoas. Pessoas adultas, completamente, brutalmente sequestradas pela ideologia que elas defendem, sem escrúpulos nenhum em mentir descaradamente. Nesse trecho de 2 minutos e 45 segundos que eu vou mostrar para vocês, esta renomada repórter, jornalista da Rede Globo, mente 5 vezes e eu vou te mostrar cada uma dessas vezes que ela mentiu, tá? Olha o quão baixo esse peso pessoal é capaz de ir. Vamos lá. O cerco promovido pelo governo Trump à liberdade de informação vai crescendo e ganhando cara de autocracia. Um dos sinais disso são as seguidas investidas do presidente para dobrar os veículos de comunicação. Vamos lembrar que os donos de Big Techs, como X e Meta, no governo passado chegaram a brigar com ele, até porque o X, vamos lembrar, não era X do Elon Musk ainda, era Twitter. Muito bem. E por que essa briga? Porque ele não queria moderação de conteúdo dele. Agora, no segundo governo, o cenário é completamente outro. Eles se dobram à Casa Branca em episódios seguidos. Pouco antes da posse, vamos lembrar também, a Meta abandonou a checagem nas suas plataformas. Vamos lá. O próprio Mark Zuckerberg da Meta disse que durante o governo Biden eles eram ameaçados pelo próprio FBI constantemente para retirar conteúdo das redes sociais. Eles eram obrigados a derrubar conteúdos das redes sociais por ordem do FBI do governo Biden. Eu não vi nunca a imprensa nem a Globo falar nada sobre isso. Segundo, não foi pressão do Donald Trump acabar com as agências checadoras. Foi pressão dos próprios usuários da Meta que não aguentavam mais o viés ideológico dessas empresas controladas por globalistas e esquerdistas. Na verdade, essas checadoras de fatos, elas censuravam pessoas e ajudavam a derrubar pessoas que falavam que elas não queriam. Agora, as notas da comunidade é feita pelos próprios usuários e tem muito mais efeito em realmente ter uma política de acabar com o discurso de ódio, preconceito e tudo isso que a gente não gosta. Aqui eles mentem descaradamente. Mark Zuckerberg não fez isso porque Donald Trump pediu. Ele fez isso porque o povo estava abandonando as redes sociais dele por causa das checadoras de fatos. Daí a gente vai recuar um pouquinho para dezembro, antes da posse, quando a rede ABC fechou um acordo no valor de o equivalente a 90 milhões de reais para encerrar um processo movido por Trump, que alegava difamação por parte de um dos apresentadores da emissora. No começo deste... Vamos lá, mais uma mentira. Um jornalista dessa ABC fez um livro acusando Donald Trump de ter sido condenado por estupro, coisa que nunca aconteceu. Então o cara vai lá, escreve um livro falando que o Donald Trump foi condenado por estupro, tá? Que o Tribunal de Nova York o condenou, mas na verdade o condenou por ter chamado a mulher de mentirosa. O Donald Trump provou isso na justiça, que o jornalista estava... Mais ou menos quando o William Bonner falou que o Bolsonaro tinha alguma coisa a ver com o assassinato da Marielle por causa do porteiro. Lembra disso? Pois é, o Donald Trump processou, a justiça viu que ele estava certo, que o cara passou dos limites e condenou esse jornalista e a empresa a pagar 90 milhões de reais, então deve ser em torno de 15 milhões de dólares. Então, só para entender aqui, acusaram um cara de ter sido condenado por estupro sem ele nunca ter sido condenado. A imprensa fez isso. Próxima mentira. Já com o governo em curso, o bilionário Jeff Bezos, aliado de Trump, mudou a linha editorial do Washington Post, que ele tinha comprado anos antes, e isso levou, entre outras consequências, o editor de opinião do jornal a deixar o cargo, porque só podia falar bem do governo. Que mentira descaradamente absurda. O Washington Post, que foi comprado por Jeff Bezos, simplesmente soltou um editorial falando que ele não ia apoiar nenhum candidato. Olha a loucura! Eles sempre apoiavam candidatos da esquerda, sempre faziam editorial para apoiar candidato da esquerda. Nessas eleições, eles declararam que não iam apoiar nenhum, que iam ficar imparciais. Olha que loucura! A imprensa teve que fazer uma nota editorial dizendo que, olha, nós ficaremos imparciais. Porém, o Washington Post continua sendo um dos mais críticos ao Donald Trump e bate nele todo dia. Só que na eleição, eles não apoiaram nenhum candidato. Aí vem essa mulher aqui e mente descaradamente. Em julho foi a vez do apresentador Stephen Colbert anunciar o fim do programa The Late Show, depois da CBS chegar a um acordo com Trump por causa de comentários feitos por Colbert.
Comentários esses que também mentiam sobre Donald Trump, chamavam Donald Trump de fascista, nazista, e cortavam trechos da fala dele, adulterando a fala dele completamente, dizendo inclusive que ele tinha apoiado um grupo de fascistas numa manifestação, o que depois foi provado que era mentira. Também processou, vamos lembrar, o Wall Street Journal em quase 56 bilhões de reais, o valor equivalente a 56 bilhões de reais por difamação, depois que uma reportagem trouxe a famosa carta que Trump teria enviado ao Jeffrey Epstein, aquele bilionário que antes de morrer teve envolvido num grande escândalo de exploração sexual de menores. Lembrando que no Esse caso eu não lembro, sinceramente. caso do Journal tem uma curiosidade extra, porque ele pertence a um grupo empresarial do Rupert Murdoch, que é aliado de longa data do Trump, chegou a brigar com ele por um tempo, mas agora, por exemplo, estava lá com o Trump na comitiva que foi com o presidente ao Reino Unido. Tá, mas vamos lá. Processar alguém é diferente de mandar fechar uma empresa, é diferente de mandar fechar o Terça Livre, é diferente de mandar prender jornalistas, como a Justiça no Brasil faz. É bem diferente. Agora, se o jornalista fala alguma coisa que você não gosta, você tem o seu direito de processar, sim. Você não pode mandar prender, mandar fechar a empresa, aí não. Dias atrás, veio então o anúncio de Trump de um processo contra o The New York Times, pedindo, olha só... Peraí, então o Donald Trump é autoritário porque ele está processando as pessoas, é isso? No Brasil se fecha jornais, se manda usar a criatividade para derrubar a Revista Oeste, mandou fechar o Terça Livre, que tinha maior audiência na época, mas isso não é autoritário. Muito parecido com o Wall Street Journal, também é um valor bilionário, 79 bilhões de reais, equivalente a esse valor em dólares, por calúnia e difamação. Sim, o jornal que via chamando Trump de fascista, nazista, mentia sobre ele. Cara, imagina, eu acho que o Bolsonaro tinha que ter feito isso, pena que não fez. Tá vendo? O Bolsonaro foi muito democrático, né? Trump acusa o jornal de propagar mentiras sobre ele, e essa questão do valor, gente, é muito importante, porque são valores tão estratosféricos que têm o poder de acuar as empresas, porque se o processo vai adiante... Não é acuar, é só pedir para fazer jornalismo sério. É só fazer jornalismo sério que não tem que pagar multa. Agora é diferente de fechar, né? E ele ganha, isso quebra a empresa. E agora, mais recentemente, tem o caso do apresentador Jimmy Kimmel, tirado do ar por tempo indeterminado na esteira do episódio Charlie Kirk. Agora vamos lá, este caso vale a pena mencionar. Esse caso não tem absolutamente nada a ver com Donald Trump. O Jimmy Kimmel, que é um cara que está na TV aberta, mentiu dizendo que o assassino do Charlie Kirk era MAGA, ou seja, era apoiador do Donald Trump. Isso ficou mais do que provado. Daí os investidores, tá, os societários da Disney e da empresa ABC ligaram para a direção e falaram assim, olha, esse cara tem que pedir desculpa porque pegou muito mal. O Jimmy Kimmel não só não pediu desculpa, ele escreveu um texto 2 vezes pior, bem pior, e antes de ir ao ar eles falaram que ele não poderia ir ao ar falar aquilo porque estava custando dinheiro para a empresa. A empresa estava perdendo os seus anunciantes, pessoas que pagam, então ia ter um prejuízo muito grande. E aí tiveram que suspender e depois demitir Jimmy Kimmel pela própria empresa. Nada a ver com Donald Trump. Bom, isso é só para mostrar para vocês. Você não odeia a Globo o bastante. É impressionante a quantidade de pessoas que vivem num mundo fantasioso porque acham que estão sendo informadas por esse grupo de pessoas que apoia mentira, censura, autoritarismo, que nunca fala a verdade, mas dizem que estão defendendo a democracia. Lembrando, os maiores apoiadores dos atos do Alexandre de Moraes no Brasil é justamente a Rede Globo, que, sinceramente, faria um bem danado se sofresse uma Magnitsky.